Uhum. E a partir dos 7 anos, né? A partir dos 7 anos A partir de idade? dos Como 7 assim? anos de idade. Tanto é que o nome do programa é dos 7 aos 27, como preparar o jovem para o mercado de trabalho. Quer dizer, a preparação começa aos 7 anos, Começa é aos isso? 7 anos. Como assim? Aí você pode perguntar para mim, dizendo, bom, o que você faz com um jovem, uma criança de 7 anos de idade? Evidentemente, com o jovem eu não faço muito. Conversa com os pais. Eu mais tenho é que ter amizade com a criança. Mas com os pais, a receita começa quando você diz para ele, pelo amor de Deus, não deixe essa criança ter algum tipo de problema em português e matemática. E aí começa o ciclo e começa você ter condições de ajudar essa criança ao planejamento de vida. Porque o português e a matemática são a base de tudo. Se você olhar todo o conhecimento do cidadão em toda a adolescência e a vida profissional, o português e a matemática sempre vai estar presente. E essa é uma deficiência que a grande maioria desses jovens tem quando eles chegam no mercado de trabalho. Eles não têm hábito de leitura, por conseguinte, eles não conseguem escrever bem, eles não têm uma boa redação. Porque lá, aos 7 anos, tiveram alguma dificuldade com matemática ou com português. E toda criança tem a capacidade de aprender português e matemática. Uhum. O que acontece, na grande maioria das vezes? A criança não simpatizou-se com o professor, porque o professor falou um pouco áspero, lá no primeiro dia de aula no ensino fundamental, uhum. E a matemática, ele esqueceu de uma fórmula um dia, daí não conseguiu, daí no outro dia aquela fórmula ele não lembra. E isso é facilmente identificável? Você, nos teus casos, por exemplo, nos acompanhamentos que você tem, já identificou algum caso desse? Todos têm problema. Quando o jovem tem problema de uma ou nas duas, em uma matéria ou na outra, ou nas duas, quando você volta, você pergunta, por que você não gosta de matemática, por exemplo? Ah, eu não gostava, eu não conseguia guardar as fórmulas. E matemática é sequencial, né? O que você aprende num ano vai para o outro, vai para o outro. Quer dizer, se você foi mal no primeiro, consequentemente você vai ser mal no segundo. Daí você pergunta para mim, mas como é que faz para ajudar um jovem, né? A não tem problema em português e matemática. Por quê? Daí a sugestão que você faz é o seguinte, se os pais não estão ao nível do português da matemática de hoje, porque o tempo deles foi diferente, você vai lá na escola, pergunta por quê. Você fala com os amigos para ajudar esse jovem. E se tem um pouquinho de condição financeira, paga um professor particular só para ajudá-lo a sair dessas indecisões. E aí ele vai acertando a vida. Porque se ele for uma matemática, a área de ciências exatas, ele já não entra, não atrai ele. E ele pode ter talento para essas áreas. E já no começo pode ser eliminado por essa dificuldade que teve aos 7, 8 ou 10 anos. Português, já nas ciências humanas, ele não entra. Ele tem dificuldade. Por exemplo, comunicação é uma das coisas que mais se pede quando o cidadão cai no mercado de trabalho. Como é que você se comunica? Como é que você vende a tua ideia? Você põe emoção ou você não põe? Você tem um conjunto de palavras, quer dizer, por falta de leitura, por falta do próprio português, ou comunicação por escrita mesmo. Então, voltando àquele assunto do estágio, né? Por que as pessoas têm dificuldade de arrumar emprego? Porque eles não têm estágio durante a vida dele inteira. Então, aos 7 anos, você pega uma criança pelo braço ou pela mão e vai no vídeo ou no posto de gasolina e diz, olha, isso aqui é um posto de gasolina, que a gente põe gasolina aqui, mas o gerente ali, ele compra lá na refinaria, eles põem gasolina aqui, daí a gente paga. Você vai na farmácia, daí dá uma meia hora isso, né? No outra semana, você pega a mesma criança pelo braço e vai lá na farmácia e diz, olha, o farmacêutico aqui, a farmácia não é só para tratar a saúde, isso aqui é um negócio também. E eles compram o remédio, põem na prateleira, põem um pouquinho mais. A criança de 7 anos consegue entender isso? Ela pode não entender na primeira ou na segunda, mas daqui a pouco ela vê que tudo aquilo tem lógica de estar ali. Um contexto onde na ela padaria, na padaria, você pode levá-la para ver como é que faz o pão, mas aquilo ali tudo é um negócio. E
Isso aos 7, né? Se você fizer isso uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, ou uma vez cada mês, você imagina até os 15, 16, 17 anos, quando ele tem que decidir o curso superior, ele já sabe com nitidez qual curso, ou qual área, ou qual aptidão, entendeu? Agora, como é que convence os pais a fazerem isso, né? Pois é um empenho, né? O pai tem que ter uma dedicação extra. É a responsabilidade que todo casal tem de quando casam e quando pretende ter filho. Quando colocar uma criança no mundo é se preparar até, ler bastante, porque tem material. Você pode se preparar para educar um filho para o lado profissional. Porque o que na vida do jovem, a parte mais profissional ninguém fala muito. Eles falam mais na parte pessoal, de como se relacionar em família e pessoalmente. Mas na parte profissional, não. Se fala muito pouco em dinheiro, por exemplo. Como trabalhar com o dinheiro. E isso faz falta para o jovem quando ele cai no mercado do trabalho. E o jovem, ele é fruto daquilo que está em redor dele. Não tem como você querer que o jovem pense e haja diferente daquilo que faz parte dele. A vida toda. E nós pais, muitas vezes, pela área profissional, nós vamos fazer especialização disso, daquilo, daquele outro, e nunca fizemos nenhuma leitura ou um curso sobre como educar ou como preparar os filhos para o mercado de trabalho. E é o seu caso, né? Você tem dois filhos que tiveram esse acompanhamento desde os 7 anos. Mas sobre isso a gente fala no próximo bloco, tá bom? Okay. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Você assiste o programa Saiba Mais, que hoje entrevista o consultor João Alberto Simeão. Simeão, Casa de Ferreiro, Espeto de Ferro. Você presta consultoria, a sua metodologia é usada já há 20 anos e a tua primeira experiência foi em casa com os teus 2 filhos. Exatamente. Funcionou? Está funcionando ainda. Na verdade, essa especialidade dentro da minha consultoria, né, que eu faço nas empresas, ela começou com meus filhos. Há 23 anos atrás eu comecei com meus filhos. Um de 27 e um de... Um de 27 e um de 20. De 20. E quando ele tinha 4, 5 anos, a gente já começou a... Como é que você fez? Teve o mesmo procedimento desses exemplos aí que você deu anteriormente? De levar no posto de gasolina, na farmácia, na padaria? Tudo. Nessa época eu tinha feito um curso um mestrado em administração nos Estados Unidos e voltei e eu visualizei algumas metodologias lá e aí comecei a trabalhar com meu filho, que tinha 7 anos. E fiz tudo que nós estamos conversando aqui, que vai sair num livro que eu estou escrevendo. Todas essas etapas eu vivi com ele e ele seguiu. O estágio ele começou aos 7 anos, visitando padaria, visitando farmácia, visitando posto de gasolina, videolocadora. Mas assim era a visita de 15, 20 minutos e ele foi absorvendo isso. Português e matemática eu observei muito. Eu ainda sou péssimo em matemática, mas eu fui atrás essas 2 matérias. O hobby é muito importante, ele ajuda demais, ele é quase uma situação mágica na vida da criança. É mais um fator que você tem que estar atento. Atento, porque ajuda. Muitos pais dizem, mas Simeão... Mas como é que você vai identificar um hobby da criança aos 7 anos? Pois é. Daí os pais, quando eu falo hobby, os pais dizem, mas Simeão, vai lá na minha casa ver quantos eles começaram e não terminaram nenhum. É o comportamento de toda criança aos 7 anos. Eu disse, bom, o mais velho, no 9º, ele acertou o hobby dele, mas é o 9º. Teve 8 que ele começou e terminar, e parou. O que ele seguiu, você te chamou mais atenção. Por que a criança começa o hobby e para? Porque não tem nada a ver com ele. O que é o hobby? Acabou a brincadeira por ali. O hobby é aquilo que você faz com paixão, com determinação. Você não para para comer, não vai no banheiro. Ele mexe com você, você faz com toda determinação. Então, o jovem começa um hobby, não está ligado com ele, no caso do seu filho, como é que a coisa funcionou? Ele começou vários hobbies e parou no avião.
Claro que o pai e a mãe também tem que incentivar, tem que comprar uma revistinha, tem que pesquisar sobre aquele assunto que ele está querendo se interessar. Mas ele, no nono, foi o avião. E aí a paixão dele aumentou. O olho dele brilhava quando ele mexia com o avião. E aí a gente ajudou ele em todos o que a gente podia, levava em lugares e com pessoas que entendiam de avião. Ele chegou lá pelos 14, 15 anos que ele escutava ronco de avião, ele sabia a marca, ele sabia tudo. Tanto que aos 14 anos ele já tinha decidido... Mas isso ele andando sozinho, sem influência nenhuma, sem você forçar essa barra? Não. Eu só parava as arestas, de longe até. Aos 14 anos ele já sabia que curso que ele ia fazer, que era engenharia e engenharia mecânica. Uhum. E ele tinha todos os argumentos. Por que você vai fazer engenharia mecânica? Ele tinha. Por causa do hobby, evidentemente, uhum. E de outros talentos que a gente descobriu nele, por causa da matemática, que ele ia bem em matemática, raciocínio lógico e de todos os brinquedos que ele gostava. Então, as ciências exatas foi o que aconteceu.